família, queda de braço que interfere direto na sua vida, porque é o orçamento. Já estamos no mês de março, isso nunca aconteceu antes. O governo está operando nesses 3 meses do ano sem um orçamento aprovado pelo Congresso. E a solução não é de agora, a solução não é rápida, vai pelo menos até o mês de abril, Osmando. Exatamente. Hoje, dia 17 de março, completa 10 anos que a imposição, a obrigatoriedade a União, do Executivo, executar as medidas individuais parlamentares de maneira impositiva passou a vigorar no Brasil. E isso que foi festejado como um avanço democrático, como uma melhor participação, uma melhor distribuição de poder, para permitir que os parlamentares pudessem fazer indicações e o governo fosse obrigado a cumprir essas indicações, não ser apenas um faz de conta, infelizmente se transformou numa caixa preta, que é o tal do orçamento secreto, que são as tais medidas PIX, que são distribuídas de forma obscura, não transparentes, para municípios, estados e para entidades do Brasil a todo, por deputados e senadores. E aí está, por que eu estou tratando disso? Porque isso está no X da questão de não aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do governo federal, que até hoje é estranhamente, diferentemente de toda a tradição da política, da relação entre poderes executivo e legislativo, havia sido praticada no Brasil. É a primeira vez na história em que o governo chega ao mês de março, vai entrar o mês de abril, sem ter a LDO, sem ter a Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada e estando em vigência. Significa que o governo está trabalhando no escuro, aproveitando ainda do orçamento, da base que foi montada o orçamento de 2024, para poder não parar o país na distribuição, na realização de obras e na distribuição de serviços à população brasileira. Por que isso? Porque o ministro Flávio Dino, aí é onde entra a queda de braço entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, e nisso aí quem está pagando não é apenas o Executivo, não é apenas a União, mas é a população brasileira, é o povo brasileiro, é o empresariado, é aquele que não pode ter as suas obras tocadas e em andamento. Por quê? Porque o ministro Flávio Dino, ao descobrir que havia um rombo muito grande, uma obscuridade muito grande, muito acentuada na distribuição das emendas parlamentares, sobretudo das emendas PIX. Por quê? Porque elas eram distribuídas aos municípios, aos estados e a entidades, muitas ONGs, apadrinhadas por parlamentares, sem que houvesse a indicação do nome do parlamentar que está fazendo a indicação. Então a coisa chegava obscura e, com mais grave ainda, sem que aquela prefeitura ou aquela entidade que esteja recebendo esse dinheiro pudesse prestasse contas ou apresentasse um plano de aplicação daquele dinheiro. O ministro Flávio Dino, então, em dezembro, no começo de dezembro, suspendeu o pagamento de 4 bilhões e 200 milhões de reais. O Congresso, o Senado mandou para o Supremo um provável plano de aplicação com mais clareza sobre a destinação desse recurso, só que nesta votação ele colocou brechas que permitem ainda que as emendas continuem sendo distribuídas de maneira ainda obscura. Então, por isso, como eles consideram que o presidente Lula é cúmplice do Flávio Dino e do Supremo nessa briga pelo orçamento secreto, pela distribuição das emendas, eles decidiram, então, não votar o orçamento até hoje. Incrível, né? Uma revanche
É uma política com P minúsculo. E aí, para ficar claro para você que está na nossa audiência, o que é que o governo está impedido de fazer por não ter um orçamento, Aline? O governo está impedido de fazer a execução de obras. O governo está impedido, até o benefício, o auxílio gás, ele está arriscado, porque é bimestralmente que é reajustado, que é verificado. A quantia é paga bimestralmente. Aí não pode reajustar porque não tem orçamento aprovado. Está tudo travado. Então, com isso, fica travado também o desenvolvimento do país. Também fica parado a questão do reajuste salarial dos servidores públicos. Eles têm que ficar esperando até essa situação se desenvolver para poder saber quanto é que vão receber, como é que vai ficar a situação. Em várias categorias estão fazendo manifestações por conta dessa situação. E também fica travado o adiantamento do 13º salário do INSS. Porque em outros momentos, esse adiantamento ele foi pago ainda no primeiro semestre. Mas com o atraso na votação da lei do orçamento, então não tem como definir isso. Então são várias questões, principalmente se o nosso país quisesse fazer uma estrada, um aeroporto, algum investimento, não pode. O governo tem que levar por base o orçamento anterior, manter só despesas básicas, não pode fazer o governo, não pode governar, não pode implementar as políticas da gestão, porque não tem orçamento. O país está parado há 3 meses, já concluindo 3 meses em 2025, em busca, France, de uma liberação de emenda. É o que querem os parlamentares. Egoísmo, né, Ananias? Porque o que se observa é a preocupação dos deputados e senadores apenas com suas bases eleitorais, porque até mesmo essas emendas que são destinadas para investimentos, há prioridade das bases eleitorais desses deputados e senadores. Enquanto isso, uma pauta que deveria ser prioritária, ela é escanteada. E aí você vê deputado viajando aos Estados Unidos, já 3 vezes nesse ano, você vê deputado participando de manifestação por anistia, deputado e senador articulando a aprovação de projetos de anistia no Congresso Nacional, enquanto o orçamento, que deveria ser uma pauta prioritária, é escanteada, é colocada em segundo plano. Como você bem citou, o governo pode gastar apenas 1/12, enquanto o orçamento não for aprovado. Então, além dessas questões que a Aline citou, também gera uma insegurança jurídica para o governo, o presidente Lula. E ali eu diria que é inclusive uma casca de banana colocada pela oposição. Porque caso o governo fuja do que é determinado pela lei, nesses casos em que o orçamento não foi votado, o governo pode inclusive ser acusado de cometer pedaladas fiscais, que foi aquele motivo esdrúxulo, inclusive, que inventaram para o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, o país tenta manter um patamar de crescimento alto, acima das expectativas, mas tem um Congresso Nacional agindo contra o crescimento da nação. Eu lembro até que foi também o pé de meia, né? Justamente por conta desse orçamento. Os deputados, ou pelo menos alguns desocupados, desqualificados, tentaram aí prender, emperrar o pagamento da primeira parcela do pé de meia, alegando que não estava previsto no orçamento. Mas como vai estar previsto no orçamento se não é votado, se não é debatido, se não é colocado para frente? Os deputados têm tantas prioridades, mas no momento de colocar a população em primeiro plano, como prioridade máxima, que na verdade deveria ser essa única, até porque eles foram eleitos pela população, para a população. Eles são empregados do povo e parece que muitas vezes se esquecem, né? Eles acham que são donos do poder, de que são donos da própria verdade. E eu falo própria verdade no sentido mais literal da palavra, porque tudo que eles querem é as emendas. Ou seja, só vai ser liberado esse orçamento, infelizmente, se as emendas também forem liberadas. E a O incrível, Osmando, é que isso chega porque os deputados reagem a medidas do Supremo, cabeçadas pelo ministro Flávio Dino, que querem dar mais transparência, que querem dar ao povo a garantia do direito de que o dinheiro que é contribuído no país
seja aplicado, seja usado de forma transparente, ou seja, uma obrigação que é do Congresso, um dever que é do Executivo e um direito que é do povo, que tem o direito de saber onde, como, de que forma o seu dinheiro público está sendo aplicado. Manias, eu pessoalmente sempre considerei as emendas parlamentares como um mau resultado, como uma má instituição que ocorreu na política brasileira. Eu sempre desconfiei de que as emendas orçamentárias, da forma como são aplicadas no Brasil, enfraqueceriam de maneira extraordinária o poder executivo, não apenas o poder executivo central, mas também dos estados. Mas eu nunca vi nem pude imaginar que o Brasil chegasse ao ponto que chegou de ter o orçamento da União absolutamente sequestrado pelo poder legislativo. Porque esta é a realidade. O legislativo sequestrou o orçamento da União para fazer dele o que bem entende. Daí o ódio que eles têm ao Flávio Dino, ao ministro Flávio Dino, porque foi ele que levantou essa lebre, foi ele quem pôs o dedo na ferida, foi ele que descobriu e, ao descobrir, determinou a suspensão da aplicação e proibiu o governo de pagar. Como as medidas são impositivas, ele proibiu, e o Supremo referendou a decisão dele, e proibiu que o Executivo executasse as emendas no valor de 4,2 bilhões de reais do ano passado. Eles recorreram e o Supremo, não apenas por decisão do presidente, mas foi levado a plenário também por unanimidade, manteve a decisão de não liberar. E só agora, depois de muito vai e vem, depois de muitos encontros e desencontros, é que o Congresso consegue formular um tal plano que, mesmo assim, dá brechas para que continue fazendo a distribuição das emendas de maneira obscura, sem a transparência e sem a rastreabilidade pelo Tribunal de Contas da União. Nós estamos num momento crucial, difícil, nunca visto na política brasileira como estamos vivendo neste momento. Preocupante. Olha, e de Brasília vamos